E uma cartilha, né, que é repetida o tempo inteiro nas discussões dos mandatos, é que os mandatos têm que equilibrar, né? Tem um tripé equilibrado entre a construção partidária, a ação institucional e a relação com os movimentos sociais, o apoio aos movimentos sociais, né? Eu tenho dito nesse período da pré-campanha, que, na verdade, eu acho que o tripé tem que ser desequilibrado. Acho que esse tripé não tem que ser equilibrado. Eu acho que o pé da nossa relação com os movimentos sociais deve, pelo menos hoje, na atual conjuntura, ser maior do que os outros dois pés desse tripé. Eu acho que a gente precisa encarar o mandato parlamentar não apenas como um instrumento para apoiar as lutas dos movimentos sociais. Na verdade, eu acho que esse pé da relação dos movimentos sociais deve vir no sentido do mandato ser, na verdade, um fomentador dos movimentos sociais. A situação dos movimentos sociais hoje no Brasil e no Rio de Janeiro não escapa disso. É uma situação de bastante fragilidade. Nós temos a maior parte do capital político que os movimentos sociais brasileiros acumularam, né, no período de luta contra a ditadura, no pós-ditadura militar, hoje, ou está desmobilizado, né, ou está cooptado. Então a nossa tarefa, eu acredito, nesse período, a tarefa dos nossos mandatos, nesse período, tem que ser uma tarefa de apoio realmente à reestruturação do movimento, à reconstrução do movimento, ao surgimento, inclusive, de novos movimentos, de novas formas de fazer os velhos movimentos sociais. Então, eu acho que é muito importante, na luta política hoje no Brasil, que os nossos mandatos tenham esse tipo de orientação. Por exemplo, uma coisa que me angustiou muito nesses anos como assessor parlamentar, no que diz respeito aos apoios dos movimentos, é que os nossos mandatos, eu acho que eles, num grau maior ou menor, têm essa preocupação de manter a relação com os movimentos. Mas eu nunca vi nenhum mandato dos que eu acompanhei ter uma atuação no sentido de tentar criar estruturas mais sólidas para apoiar os movimentos. Por exemplo, no que diz respeito à comunicação. Hoje, acho que um dos grandes gargalos da luta política no Brasil é ainda um desequilíbrio fantástico entre os meios de comunicação nas mãos da burguesia, né, e os meios de comunicação alternativos, os meios de comunicação sob o controle dos trabalhadores e dos movimentos sociais. Né? E qual é a política de comunicação hoje que os mandatos do pessoal, por exemplo, contribuem? Né? A política de comunicação, basicamente, de rodar panfletos que os movimentos sociais reivindicam. Né? Quando isso é possível, a gente não tem, mesmo diante de algumas iniciativas valorosas, né, de construção, por exemplo, da vírus planetário, só para dar um exemplo aqui, a gente não vê uma relação concreta dos nossos mandatos no sentido de fortalecer a comunicação. Meu tempo está acabando, só para resumir, o que eu estou querendo dizer é que eu acho que na disputa de hegemonia da nossa sociedade, a atuação da nossa corrente, a atuação dos nossos mandatos parlamentares, elas têm que vir no sentido fundamental da construção, né, de uma alternativa concreta de poder no país. Se nós queremos atuar no parlamento dentro de uma perspectiva revolucionária, né, se nós queremos atuar no parlamento dentro de uma perspectiva, né, que parte do pressuposto de que, de alguma maneira, a gente tem que promover uma ruptura institucional, uma refundação do Estado brasileiro, a gente precisa, né, entender como é que essa disputa de hegemonia ela se decompõe concretamente na política e precisa atuar, né, em cada um dos aspectos dessa disputa de hegemonia. Então, a atuação dos nossos mandatos, a atuação da nossa corrente, ela tem que levar em conta, por exemplo, a disputa no campo das comunicações, né, a disputa no campo cultural, mais estrito senso. A gente precisa atuar na disputa política. Isso significa não só
ter uma boa atuação institucional e ter uma boa relação com os movimentos sociais, investir nos movimentos sociais, mas isso significa também ter uma política orientada, né, para a construção da alternativa de poder, né, pela classe trabalhadora. A construção de outras formas de fazer movimentos sociais que ajudem, né, a agregar concretamente a população na luta política por uma transformação profunda da sociedade, né? A gente precisa também investir nas disputas econômicas, evidentemente, né, na nossa sociedade. Ou seja, para encerrar, a gente precisa fazer mandatos, né, que não fiquem apenas na resposta às demandas que surgem dos movimentos sociais. A gente tem que fazer mandatos, né, que cumprem o papel de avançar na organização, de apontar os avanços que a gente pode, que a gente precisa fazer para a construção do nosso campo político, para a construção do poder popular do país. Aí, só para encerrar, aproveitar que estou com o microfone na mão, para avisar todo mundo, né, que a gente está a pleno vapor nas atividades da pré-campanha lá no Rio de Janeiro, né? No dia 24 de março, a gente vai fazer uma festa ali na Lapa, da pré-campanha, a partir das 11 horas da noite, e logo depois, no dia 26, nós vamos fazer um debate, né, com o Chico Alencar, o Marcelo Luca e o Soninho. Eu vou ser o mediador do debate, em que a gente vai estar discutindo a conjuntura e as perspectivas para a cidade do Rio de Janeiro. Aí depois eu tenho aqui umas filipetas, se vocês quiserem pegar, para distribuir para as pessoas, e convites também para vender, se alguém quiser ficar com convite para ajudar a vender, depois é só pegar aqui comigo lá. Obrigado aí pelo convite, pessoal. Eu nunca peguei no microfone tão grande. Emoção. Bom, pessoal, bom dia, né? Mais uma vez eu agradeço o convite de estar aqui com vocês debatendo, né? E eu penso que essa conversa de hoje de manhã, ela tem muito a ver com o que a gente discutiu ontem, né? Ontem a gente estava fazendo um debate sobre a questão do ecossocialismo, e um dos temas foi justamente trazer, né, como é que essas questões, essas contradições, né, e essas lutas sociais, elas se desenrolam no campo da própria cidade, né? Então, assim, eu considero que hoje a gente está dando sequência a esse momento, né? E eu pensei um pouco, eu tenho muito acordo com o que o Cinco falou, apenas com uma questão que eu acho que merece a gente fazer um pouquinho mais de reflexão, que é uma questão nunca bem resolvida, né? Que é a relação do partido, a relação dos mandatos com os movimentos, né? Nós temos uma tradição de não aceitarmos, de até ponderarmos a ideia de que os movimentos são correios de transmissão dos partidos, dos mandatos, né? E a gente prima muito por essa questão da autonomia, né? Da defesa da autonomia dos movimentos. Mas isso não é fácil, a gente tem que debater mais, até porque muitos de nós somos militantes de partidos e de movimentos, né? Então ali naquela hora, qual é a camisa que você está vestindo, né? Você fala em nome de quem? Do movimento estudantil, do DCE, do movimento ambientalista, do movimento de bairros. Então essa não é uma questão fácil, mas eu acho que deve ser uma advertência para nós, no sentido da gente ter um pouco de cuidado, por uma razão muito simples. Nós, mesmo na esquerda, mesmo nós sendo de um partido muito pequeno, que nós somos pequenos mesmo, mas um pouquinho de estrutura que os mandatos têm, tá certo? Acaba tendo uma força muito grande, muitas vezes, sobre movimentos que não têm estrutura nenhuma, né? E a gente sabe que isso às vezes tem um peso na determinação, né, de agenda, na determinação, né, do próprio funcionamento desses movimentos. Então, só uma questão que eu acho que a gente tem que encontrar, não é, um meio termo. Então, bom, eu penso da mesma forma, no geral,
com o que o Cinco falou, da compreensão de que os nossos mandatos, eles são instrumentos. Não é? Eu acho que essa é uma coisa muito importante. Eles são instrumentos da luta social, do fortalecimento do partido e, vamos dizer, da conquista do nosso objetivo estratégico. Isso aí a gente tem que ter muita clareza, ou seja, o mandato não existe para si. Não é? Eu falo isso porque às vezes a gente tem que falar o óbvio, mas por que a gente tem que falar o óbvio? É porque as tentações são muito grandes, não é? Porque o personalismo é algo muito forte, tá certo? Na tradição dos mandatos, tá certo? Porque os mandatos muitas vezes se constituem, não é, em nichos do poder, às vezes com mais força do que as próprias instâncias, as instâncias partidárias, não é? E assim, eu sou bem antigo, né? Eu sou da fundação do PT, né? Passei, portanto, 25 anos no PT, né? Pelo PT eu fui deputado estadual por 3 mandatos, fui deputado federal por 1 mandato, claro, saí no último ano para o PSOL, né? E eu sempre digo assim que a gente tem, a gente não pode repetir os erros, a gente pode até cometer novos erros, né? Claro que haveríamos de cometer. Mas os erros que a gente já cometeu no partido, eu acho que na questão da atuação parlamentar é algo que a gente tem que estar muito atento. Tá? Porque as tentações elas são muito grandes, os desvios são muito fortes. E se a gente está, por exemplo, hoje um caso, né, o caso mais forte que a gente enfrenta, né, que é paradoxal mesmo, né, que é, vamos dizer, ao limite, é o caso do nosso senador. Tá? Nós temos um senador da República, tá certo, que se autonomiza completamente com relação ao partido, com relação ao que o partido acumulou no debate, com relação às políticas de alianças do partido, com relação à fala do partido, a ponto de haver um estranhamento muito grande. Mas vejam, ele é senador da República. E o Darcy Ribeiro tinha uma frase genial. Ele dizia que o sujeito ir para o Senado é ir para o céu sem precisar morrer antes. Tá certo? Porque veja, do ponto de vista político, um senador tem 8 anos. Durante o mandato dele, ele tem 3 eleições, 2 municipais e 1 estadual, em que ele pode intervir, tá certo? Sem nenhuma preocupação de perder o mandato. A sua cota de sheriff é ilimitada. A sua estrutura de assessoria é absolutamente fantástica. É um negócio absurdo. Eu quando fui deputado federal, eu fui relator da CPI da Terra. E o presidente da CPI da Terra era o senador Álvaro Dias, do PSDB. Né? E o senador Álvaro Dias ligava para o ministro e dizia assim: eu quero um avião da FAB para nós irmos. Claro, quem fazia a agenda era eu, tá certo? Como relator, e nós visitamos as áreas de conflito, no Pará, no Mato Grosso, em todo canto, no Pontal do Paranapanema, mas o cara ligava: eu quero um avião da FAB, eu quero a estrutura da Polícia Federal, tá certo? De homens para proteger a nossa segurança, e pronto, e acertava e tinha toda essa estrutura. Imagina o menino, é um menino, chegar ao Senado nessa estrutura. Isso mexe, pessoal. É impressionante. Eu era deputado estadual e uma amiga minha chamada Moema Santiago era deputada federal. E não sei se vocês conhecem o Congresso, tem entrada, se chama chapelaria, né? E no Congresso Nacional tem assim, parlamentares e autoridades tem uma entrada, um elevador, e o resto do povo tem um outro. E por aí vai, tá certo? Por aí vai. E uma vez a gente estava tendo uma manifestação contra o Sarney, ela é cearense, estava descendo junto com ela, tá certo? Ela olhou para o rapaz lá funcionário da Câmara e perguntou assim: esta é a saída dos deputados? Porque ela tinha que sair pela saída dos deputados. Imagine isso, é tão absurdo. Mas é por quê? Porque na verdade aquilo ali é funcionado para isso mesmo. Você sai da realidade. Se você perder o contato com a sua realidade social, da sua cidade, do seu estado, das suas lutas, você pensa que o mundo é a ilha da fantasia daquela cidade imensa, porque ali é uma cidade também, que é o Congresso Nacional. Tá? Então, assim, nós estamos vivendo isso hoje no pessoal. Nós estamos vivendo isso hoje no pessoal, aonde as instâncias não têm coragem de enfrentar o parlamentar, porque ele é um senador.
porque ele tem 8 anos de mandato e porque através da estrutura do mandato se constrói toda a estrutura de uma corrente política majoritária hoje no nosso partido. Porque não há enfrentamento, nenhum enfrentamento, né? A gente perdeu militantes hoje no Ceará, poucos, é verdade, por conta dessas traquinagens aí, tá certo, do Ranolfo. Porque não tem como você responder isso, né? Ficar o tempo todo respondendo no jornal que o pessoal vai se coligar com o PSDB, tá certo? E tudo mais, e PTB e o escambau, como a gente viu.